Convide os seus irmãos a apacentar. Queridos, vamos orar para começar o culto. Que o Senhor possa hoje falar tremendamente ao teu coração. Creia, Deus é contigo. Senhor, nós estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, porque Tu estás conosco. Tu és o Deus Emanuel, Deus conosco. Que Tu possa falar com o Teu povo hoje. E que nesse culto possamos adorar o Teu nome como se nada tivesse acontecendo, Senhor. Porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura. Senhor, protege nossas famílias de qualquer enfermidade, seja ela corona ou outra coisa, pois confiamos num Deus que cura, que sara, que nos protege. Mas nada disso vai impedir que o Teu povo Te adore, porque Teus olhos estão virados para todos nós hoje, Senhor. Queremos Te adorar neste lugar, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adore a Deus, adore a Deus. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando olhas meu coração. Tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que o Teu olhar sobre mim me enche da Tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando olhas meu coração. Tudo Tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, aleluia. Pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que o Teu olhar
para estarem felizes, não tristes. Continua sendo bom, continua sendo Deus. Está conosco e nunca nos abandona. Não somos órfãos. Somos um povo que é grato e quer te adorar e te glorificar e exaltar. Aleluia. Motivos tenho para te adorar, motivos tenho para te agradecer. Santo és, santo és. Oh, oh. Aleluia. Te agradeço, Deus, por pensar em mim. Oh, oh. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Eu decreto, Senhor, não existe Deus como o nosso Deus, grande como nós, poderoso como nós. Só há um, só há um. Não há Deus maior.
nosso Deus. Não há Deus maior, e canta lá mais. Aleluia! Não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, sim, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor. E os céus, criou a terra, o sol, as estrelas, tudo Ele fez, tudo está sob o seu controle. Não cai, não cai um fio de cabelo de tua cabeça. Ele está sob controle de tudo, assim diz o Senhor. Oh! Eu controlo tudo, tudo que acontece está sob o controle de minhas mãos. Eu controlo tudo, assim diz o Senhor. Não temas, deixa o Senhor agir. Ei, pois tudo Ele fez, tudo criou. Sim, sim, a tua casa, tua família, teu casamento, tuas finanças, sob o controle de Deus, controle de Deus. Estenda tuas mãos, tua casa e diga: esta casa está no controle de Deus. Sim. Oh, derrama azeite sobre nossa casa, derrama azeite, Senhor, e que não ocorra nenhum mal. Estou sob a tua proteção, escondido em ti, debaixo de tuas asas. Não, não, não vou fazer aquilo que os homens ordenam, mas aquilo que o Senhor me pede. Ei, meus ouvidos estão para o meu Deus, nas orientações do meu Deus. Senhor, eu e minha casa te serviremos até o fim. E tu criou os céus e a terra, me criou e cuidou de mim. Aleluia. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor.
especiais, queridos. Esse momento você vai ficar com a palavra do Senhor. Deus tocou nosso coração muito fortemente que o pastor da nossa igreja, o pastor William, pudesse estar trazendo a palavra de hoje. Mas sexta-feira estamos aqui com vocês mais uma vez, trazendo a pregação da Santa Palavra de Deus. Fica aí com o pastor William, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é William. Eu sou pastor na Igreja Batista Apacentar, pastor auxiliar, cujo pastor-presidente é o nosso querido pastor Mozart. Estou aqui nesta noite para trazer uma palavra de fé, uma palavra de fortalecimento, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Diante de tudo isso que tem acontecido no mundo, onde as pessoas estão hoje cheias de medo, impacientes, as pessoas estão apavoradas diante de tanta notícia ruim que se tem ouvido. Por que eu estou falando isso, amados? A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Isso significa o quê? Que a partir do momento que nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvir determinadas coisas, isso acaba nos direcionando ou para a vitória ou para o fracasso, ou para o sucesso ou para a derrota. Por que eu estou falando isso, amados? Porque pessoas hoje têm falado sobre este vírus, sobre essa doença, muitas vezes sem ter conhecimento nenhum. E muitas vezes as pessoas emprestam os seus ouvidos para ouvir essas pessoas, e isso tem gerado pavor no coração das pessoas. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus, ela tem um comportamento diferente diante das dificuldades. E é sobre isso que eu quero falar. Qual tem sido o seu comportamento diante da calamidade, diante da luta, diante da perseguição, diante da adversidade? E o Senhor me levou a refletir sobre a vida de um homem, diante disso tudo que nós estamos passando nesses dias. E o nome deste homem chama-se Abacuque. Por que Abacuque? Eu fiz essa pergunta também. E o Senhor me respondeu essa pergunta quando eu li sobre a vida deste homem, quando eu li sobre a sua oração. E na oração de Abacuque, nós temos vários ensinamentos para as nossas vidas nessa oração. Porque Abacuque ele faz uma oração em que ele nos mostra como nós devemos nos comportar diante da dificuldade. A primeira coisa que nós precisamos ter cuidado diante das dificuldades é para quem a gente está emprestando os nossos ouvidos. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque as pessoas estão emprestando os seus ouvidos para as pessoas transmitidoras de pânico, porta-voz do caos, mensageiros do fracasso, comunicadores da miséria. E não tem como uma pessoa ter um comportamento bom a partir do momento que ela empresta os seus ouvidos para isso. Abacuque nos mostra que nós temos que emprestar os nossos ouvidos para Deus e ouvir a palavra de Deus. Porque quando ele faz essa oração para Deus, ele mostra quem ele é diante de Deus. A primeira coisa que eu aprendo na vida de Abacuque, nesta oração tão poderosa que ele faz, é que ele era um homem que tinha a palavra de Deus. Ele não dava ouvidos ao fracasso, aos mensageiros do caos, ao porta-voz da miséria. Não, ele dava ouvidos à palavra de Deus. Ele era um homem que tinha a palavra de Deus. Irmãos, você precisa entender uma coisa na sua vida. A fé, ela não vem de outra forma se não for ouvir a palavra de Deus. É por essa importância que você precisa ser uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa que goste de ouvir a palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa que tenha verdadeira fascinação pela palavra de Deus. Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos um norte. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós passamos a ser pessoas equilibradas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos a argumentação para falar com o Senhor. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos uma postura diferenciada diante da luta, diante da dificuldade, diante da perseguição. Mas quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós temos uma vida totalmente atribulada, cheia de medo, cheia de pavor. Quando Abacuque faz essa oração, ele demonstra a primeira coisa, isso, que ele conhecia a palavra de Deus.
Porque uma pessoa que conhece a palavra de Deus, a segunda coisa que ela faz, ela ora, porque ela tem argumento. Ela fala com o Senhor, porque ela sabe quem Deus é e o que Deus pode fazer. Ela tem certeza do Deus que ela crê. Só não ora quem não confia em Deus, quem não entende o que Deus pode fazer. Mas Abacuque orou a Deus, sabe por quê? Porque ele sabia quem Deus era, ele sabia o que Deus pode fazer. Uma outra coisa que Deus nos ensina na oração de Abacuque é que ele louva a Deus reconhecendo o seu testemunho. Tudo está dentro de ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você conhece o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus fala do caráter de Deus, fala de tudo aquilo que ele fez, que ele é um Deus que não muda, que ele é um Deus que não mente, que ele é um Deus que não age com maldade, que ele é um Deus bom, maravilhoso, que ele é um Deus que ama a humanidade e faz de tudo para salvar essa humanidade. Nessa oração, Abacuque demonstra exatamente isso no seu coração. Outra coisa que eu aprendo na oração de Abacuque, amados, é que ele reconhece quem Deus é na vida dele. Irmãos, isso é determinante para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso. Quantas pessoas se decepcionam com seres humanos? Por quê? Porque muitas vezes colocam a sua fé no homem, colocam a sua fé em muitas coisas que são corruptíveis, colocam a sua fé na economia, colocam a sua fé em tantas coisas que são passageiras e não colocam a sua fé em Deus. Sabe por que não coloca a sua fé em Deus? Porque não reconhece quem Deus é na sua vida. Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, nós entendemos que Ele está sob o controle de todas as coisas, que Ele é Deus suficiente, que nada foge do controle dEle, nada foge do domínio dEle, nada foge da presença dEle, porque Ele é Deus, está em todos os lugares. Reconhecer quem é Deus nas nossas vidas é entregar as nossas vidas totalmente, completamente ao Senhor, sabendo que Ele está cuidando verdadeiramente de nós. A palavra do Senhor diz no livro de Ezequiel que os pensamentos de Deus para nós é pensamentos de paz. Quando nós reconhecemos isso, Deus em nós entendemos que os pensamentos dele para nós é pensamento de paz. Como é que eu não vou entregar minha vida para um Deus e que quando ele olha para mim, o pensamento dele é só para me dar paz no casamento, me dá paz com os meus filhos, me dá paz no meu trabalho, me dá paz no meu país, no país onde eu moro. O pensamento de Deus para nós, amados, é para nos dar paz. É para você deitar e dormir tranquilamente. É para você ter tranquilidade. Mas isso só vai acontecer quando você reconhecer quem você é e quem Deus é na sua vida. Porque quando você reconhece quem você é, você entende que sem Deus você não pode fazer nada. Quando você reconhece quem você é, você entende que você é um fraco, que você não pode nada, que você é insuficiente. Agora, quando você reconhece quem Deus é, você entrega toda a sua vida a Ele, porque Ele sabe cuidar verdadeiramente de nós. Amém, amados? Outra coisa que eu aprendo na oração de Abacuque é que ele reconhece a misericórdia de Deus. Isso é muito importante nós reconhecermos. Sabe por quê, amados? Porque o ser humano, ele só busca Deus quando a corda está no seu pescoço. Quando a enfermidade vem, quando a miséria muitas vezes vem, quando ele não tem a quem se recorrer, aí ele se recorre a Deus. Mas o lindo disso tudo, sabe o que é? É que Deus, Ele nos abraça. Ele é misericordioso. A partir do momento que você reconhece quem você é, um ser humano falho, cheio de defeito, cheio de pecado, quando você reconhece tudo isso, chega diante de Deus pedindo perdão, clamando a misericórdia dEle, cara, Ele tem misericórdia de nós. Ele, no mesmo momento que Ele vê sinceridade no seu coração, Ele te abraça, Ele te ama, porque Ele é Deus, Ele é misericordioso. Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados e nos faz pessoas novas.
Esse é o nosso Deus, um Deus que nos ama, um Deus misericordioso, um Deus que verdadeiramente quer nos dar vida e vida em abundância. Outra coisa que eu aprendo na oração de Abacuque é que ele faz uma oração em que ele reconhece também a soberania do Senhor. Meus irmãos amados, é algo que nós precisamos reconhecer em Deus, que muitas vezes nós não reconhecemos. E reconhecer a soberania de Deus é reconhecer a sua autoridade, o seu domínio, o seu poder. Meus irmãos, você acha que Deus ele não tem um controle sobre essa pandemia, sobre esse vírus? Isso me faz me lembrar quando Jesus morre, ressuscita, em que ele faz a sua última reunião com seus discípulos, ele dá as últimas instruções para os seus discípulos. E ele faz questão de dizer uma coisa importantíssima para os seus discípulos, quando ele diz assim para os seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide e fazei discípulos em meu nome. Por que Jesus ele faz questão de deixar isso bem claro na vida dos seus discípulos? Que era dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Porque os discípulos iriam enfrentar situações semelhantes a essa que nós estamos enfrentando, ou até mesmo pior, ou até situações até mais piores do que essa. Por isso eles precisavam entender que eles serviam um Deus que tinha todo o poder nos céus e na terra. A igreja do Senhor precisa entender isso. Nós, cristãos, precisamos entender isso. Nós servimos um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre o diabo, ele tem poder sobre a economia, ele tem poder sobre o homem. A Bíblia diz que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe ninguém, nada neste universo que tenha mais poder do que o nosso Deus. A partir do momento que a igreja do Senhor tem essa confiança no coração, nós vamos ter um comportamento diferente diante da sociedade. As nossas declarações nas redes sociais serão outras declarações de confiança, declarações que geram fé no coração das pessoas, declarações que geram confiança, amor, paz, tranquilidade no coração das pessoas. Nós precisamos entender isso, amados. Foi-nos dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus ele também disse para os seus discípulos, numa determinada situação, que tinha dado para os seus discípulos poder para pisar em serpentes e escorpiões. Quando Jesus ele usa esses dois tipos de inseto, de bicho, que é uma serpente e um escorpião, Jesus estava querendo dizer que ele tinha nos dado todo o poder sobre os piores tipos de demônios. Esse é o poder que a igreja do Senhor tem. Então não tem porquê, meus irmãos, a igreja do Senhor se amedrontar diante de uma situação de pandemia, de doença. A igreja do Senhor precisa entender o poder que ela tem e manifestar isso no mundo, porque o mundo está nos vendo. Se nós mostrarmos fraqueza, se nós mostrarmos pavor, se nós mostrarmos desconfiança, qual a esperança do mundo? Qual a esperança do mundo? Por isso que a igreja precisa ter um comportamento diferente diante da dificuldade, diante da luta, diante da adversidade. Amém, amados? Nós precisamos entender isso. A autoridade, o domínio, o poder do Senhor. Entenda que você serve um poder, um Deus que tem todo o poder. Não existe ninguém em todo o universo que tenha mais poder do que o teu Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há e que te fez a imagem e semelhança dele. Outra coisa que Abacuque nos ensina nessa oração poderosa que ele faz ao Senhor é que ele fala também de um Deus de justiça e que nós devemos temer. Uma coisa que a gente precisa entender, que Deus ele é um Deus de amor, não tenho dúvida nenhuma disso, mas ele é um Deus de justiça. E que um dia todos nós vamos estar diante dele e nós vamos ter que prestar contas das nossas vidas a Deus. Deus é um Deus de justiça. Se eu entendo que Deus é um Deus de justiça, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso ficar aí pecando, vivendo de qualquer forma. Não, eu tenho que viver com temor, entendendo que eu sirvo um Deus que um dia eu vou
vou estar diante dele, vou ter que prestar contas da minha vida a ele. Amém, meus amados? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13: portanto, nenhuma criatura está encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós servimos um Deus de justiça, então precisamos dar um bom testemunho neste mundo. Abacuque nos mostra claramente isso na sua oração. Precisamos ser pessoas que honrem o nome do Senhor nessa terra e temer o nome dele. Irmãos, temer o nome do Senhor não é ter medo do Senhor, é respeitar o Senhor, é louvar o nome do Senhor, é adorar o nome do Senhor. Isso é respeitar, isso é temer o nome do Senhor. Outra coisa que Abacuque nos ensina nessa oração tão poderosa é que nós devemos ser perseverantes. Amém, amados? Uma coisa que me deixa muito feliz nessa oração é que Abacuque, no versículo 17, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que me decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. Sabe o que ele está querendo dizer, meus irmãos? Que a sua vida, a sua servidão em Deus, não depende das coisas darem certo ou errado neste mundo. O que me deixa impressionado nessa oração é que ele faz uma oração não pedindo a Deus assim: Deus, restaura os pomares, Deus, que haja comida, Deus, que haja mantimento. Não, ele chega e fala: Deus, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja nada daquilo que agrade o meu coração, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que isso significa, meus amados? Um homem que confia completamente no Senhor. Um homem que, independente da situação que ele está vivendo, ele não muda o seu comportamento diante de Deus. Um homem que está passando por uma luta terrível, mas ele consegue adorar a Deus com inteireza de coração. Um homem que não abaixa sua cabeça diante da dificuldade. Um homem que não depende de dinheiro, que não depende de mantimento para ter um coração adorador. Gente, isso é um tapa na nossa cara. Por que eu estou falando isso? Porque nós só adoramos a Deus quando tudo está bom. Aliás, quando tudo está mal. Nós chegamos diante de Deus de forma interesseira, porque nós queremos que Ele abra uma porta ali, porque nós queremos que Ele nos cure de uma enfermidade aqui ou de uma enfermidade ali, porque nós queremos que Ele nos dê aquilo que nós precisamos. Mas esse homem, ele nos dá uma lição, que ele chega diante de Deus, ele adora a Deus, independente de estar recebendo aquilo que ele quer. Ele mostra que ele serve a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que Deus pode dar. Isso sim é uma oração verdadeira, irmãos. Isso sim é uma oração que move o coração de Deus, quando nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Ao contrário de tudo que nós temos visto nesses últimos dias, em que as igrejas têm se tornado balcão de negócios, onde os homens têm levado palavras, onde enche o coração do homem, dizendo que o homem pode tudo, em que Deus pode satisfazer todos os seus desejos. Este homem nos mostra que o verdadeiro adorador é aquele que sai da sua casa para adorar a Deus, que adore na sua casa, mesmo que não, quando não tem um alimento na sua mesa, mesmo quando ele está enfermo, mesmo quando ele está passando por luta, mesmo quando o mundo está desabando sobre a sua cabeça, ele consegue se levantar do pó e fazer uma oração sincera ao Senhor.
Que nós, amados, diante de tudo isso que nós estamos passando, nós venhamos aprender a ser verdadeiros adoradores do Senhor. Que tudo isso que nós estamos passando, com essas doenças que estão sendo disseminadas aí no mundo, esse vírus e tantas outras doenças que ainda não acharam cura, não venha a ser um empecilho para a gente adorar a Deus, mas que nós venhamos adorar a Deus com inteireza de coração, entendendo que Ele é um Deus que deve ser adorado, não por aquilo que Ele possa nos dar, mas por aquilo que Ele é. A partir do momento que você entender isso e fazer essa oração, essa adoração, eu tenho certeza, meu irmão, que o Espírito Santo vai te encher de uma forma tão poderosa que você jamais será o mesmo. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a vida dos meus irmãos, Senhor. Que neste momento, Pai, muitos deles estão tristes, angustiados, estão amargurados, estão, meu Deus, em tremendo pavor, Pai, diante de tudo que tem acontecido. Mas em cima dessa palavra que foi pregada, Senhor, dentro de todos esses ensinamentos que nós aprendemos, ó Pai, sobre a vida e a oração que Abacuque fez, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos e te peço, Pai, Espírito Santo de Deus, enche a vida dos meus irmãos, Senhor, com teu poder, com teu Espírito, para que os meus irmãos entendam, Senhor, que adorar o Senhor é a melhor parte que nós temos em nossas vidas, independente de como as coisas estão, Senhor. Porque o verdadeiro adorador, ele ora, ele adora o Senhor por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode dar, Senhor. Que o Senhor possa restaurar a comunhão, que o Senhor possa restaurar, meu Deus, a união do marido com a esposa, do filho com os pais, da igreja, Senhor, para que a segunda parte venha a ser melhor do que a primeira, Pai. Esta é minha oração, em o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa passar por tudo isso que você tem passado, com o coração fortalecido em Deus. Espero que Deus tenha te abençoado dentro dessa reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração.